Desde os primeiros estudos da Grande Pirâmide do Egito, os pesquisadores têm se maravilhado com o conhecimento matemático codificado nela. As medidas utilizadas em sua construção e até mesmo a sua localização despertaram grande interesse entre os egiptólogos. Por mais de um século, a Grande Pirâmide de Gizé foi considerada um enigma desvendado. Uma estrutura colossal construída por humanos antigos utilizando ferramentas simples e uma organização de trabalho em larga escala. Mas quando todos os dados arqueológicos sobre Gizé foram inseridos em um sistema de IA imparcial, os resultados mostraram que os números não coincidiam mais. Os vestígios físicos não correspondiam mais às ferramentas supostamente usadas para criá-los. O que a Grok AI descobriu não apenas desafiou a narrativa dominante, como também provou que essa narrativa era insuficiente. Uma explicação que já não se sustenta. Durante quase 2 séculos, a egiptologia operou dentro de um consenso amplamente aceito, tão profundamente enraizado que questioná-lo muitas vezes foi tratado como um risco à credibilidade acadêmica. A Grande Pirâmide de Gizé, construída por volta de 2560 a.C., durante o reinado do faraó Khufu, teria sido erguida por dezenas de milhares de trabalhadores organizados. Utilizando ferramentas de cobre, trenós de madeira e sistemas de rampas, essa explicação não é infundada. Existem registros hieroglíficos. Vilas de trabalhadores foram escavadas perto do Planalto de Gizé. Marcas de ferramentas são visíveis nas superfícies de pedra. Os papiros documentam a logística do transporte de materiais de construção. Tanto para o público em geral quanto para o meio acadêmico, o caso é considerado encerrado há muito tempo. No entanto, os números embutidos na própria estrutura nunca se alinharam completamente com essa explicação. A base da pirâmide estava nivelada com uma precisão de apenas 2 centímetros ao longo de um vão de 230 metros. Uma precisão equivalente a um desvio de aproximadamente 9% em relação a um plano perfeito. Os padrões modernos de construção para grandes estruturas normalmente permitem desvios de até 0%. A pirâmide supera esse padrão em uma ordem de grandeza. E esse nível de precisão é atribuído a esquadros de madeira, prumos e trincheiras de água. Seus 4 lados estão alinhados com o norte verdadeiro com um erro de apenas 3 minutos de arco. Um nível de precisão que hoje exige instrumentos de topografia avançados, posicionamento por satélite e observação astronômica controlada. A arqueologia experimental tem repetidamente tentado replicar essas tolerâncias usando os métodos antigos propostos. Em todos os casos documentados, os resultados ficam aquém por uma ordem de magnitude inteira, com erros medidos em centímetros em vez de milímetros. O cronograma de construção introduz uma camada adicional de dificuldade. O período de 20 anos registrado em fontes antigas exigiria a colocação de aproximadamente 300 blocos de várias toneladas todos os dias. Isso equivale a um bloco a cada 2 minutos durante o dia continuamente por 2 décadas. Essa estimativa pressupõe logística impecável, ausência de acidentes e nenhuma curva de aprendizado. Nenhum outro projeto de construção antigo conhecido exige esse nível de precisão constante sob condições tão implacáveis. A explicação convencional oferece respostas separadas para cada uma dessas anomalias quando consideradas isoladamente. A precisão do nivelamento é atribuída a técnicas perdidas. O alinhamento astronômico é explicado por meio da observação básica das estrelas. A velocidade da construção é atribuída a grandes organizações de trabalho. Cada anomalia recebe sua própria explicação localizada. Nunca se exige que funcionem de forma coerente em conjunto. O que o modelo convencional nunca conseguiu foi uma explicação unificada que desse conta de todos esses fatores simultaneamente, dentro da mesma estrutura executada pela mesma equipe. Essa lacuna entre a teoria e a realidade física do monumento permaneceu nos registros acadêmicos por mais de um século sem ser totalmente resolvida.
Até que um sistema sem nenhum interesse profissional em preservar as teorias existentes começou a analisar todo o conjunto de dados de uma só vez. Quando um sistema imparcial examina os dados em 2024, a Grok AI de Elon Musk recebeu acesso irrestrito a todo o conjunto de dados disponíveis sobre as pirâmides de Gizé. Isso incluía levantamentos arqueológicos, análises de construção, registros de alinhamento astronômico, estudos de relações matemáticas, avaliações geológicas e bancos de dados de marcas de ferramentas acumulados ao longo de mais de um século de pesquisa. A diretriz era precisa analisar os dados sem compromisso teórico, sem viés profissional e sem qualquer obrigação de defender interpretações existentes. O que emergiu não foi uma reinterpretação de uma única anomalia. Foi um padrão sistêmico abrangendo múltiplas categorias independentes de dados, todas apontando na mesma direção. A primeira e mais estatisticamente significativa descoberta envolveu relações matemáticas codificadas nas dimensões da pirâmide. A razão entre o perímetro da base e a altura se aproxima de 2π. A constante fundamental associada aos círculos com uma precisão de cerca de 0%. Razões adicionais que relacionam altura base e ângulo de inclinação correspondem à proporção áurea φ, uma constante que só foi formalmente descrita na era da matemática da Grécia Antiga. Mais de 2000 anos depois, consideradas individualmente, cada relação poderia ser descartada como coincidência. No entanto, Grok identificou pelo menos 7 relações dimensionais independentes dentro da mesma estrutura, todas refletindo essas constantes. A probabilidade de que todas as 7 aparecessem aleatoriamente em uma estrutura construída por tentativa e erro sem conhecimento matemático avançado foi calculada como estatisticamente insignificante. A descoberta seguinte ampliou ainda mais as implicações. Quando a altura da pirâmide é multiplicada por 43.200, o resultado se aproxima bastante do raio polar da Terra. Quando o perímetro da base é multiplicado pelo mesmo número, o resultado se aproxima da circunferência equatorial da Terra. O número 43.200 corresponde exatamente ao número de segundos em 12 horas. Uma unidade fundamental de tempo, sugerindo que essa relação de escala não foi acidental, mas escolhida deliberadamente. Topógrafos e engenheiros independentes que analisaram a metodologia confirmaram que a probabilidade dessa correspondência tridimensional surgir de forma independente em uma única estrutura é praticamente nula. Isso leva a uma única implicação inevitável. A estrutura parece ter sido projetada por indivíduos que possuíam conhecimento das dimensões da Terra. De acordo com todos os registros históricos aceitos, tal conhecimento não deveria existir naquela época. E se ela de fato existiu, a questão não é mais como a pirâmide foi construída, mas quem possuía o conhecimento necessário para projetá-la. Os vestígios deixados por ferramentas na pedra. As relações matemáticas com flexibilidade teórica suficiente ainda podem ser descartados por alguns como mera coincidência, mas as evidências físicas esculpidas diretamente na pedra. A pedra não permite essa flexibilidade. A análise de Grok cruzou dados de marcas de ferramentas com os componentes de granito da pirâmide, particularmente nas câmaras internas, no sarcófago da Câmara do Rei e nas câmaras de alívio acima dela. Esses elementos foram construídos com granito transportado de Assuan, a mais de 800 quilômetros de Gizé. Os resultados isolaram uma categoria de marcas de ferramentas que não correspondem a nenhuma assinatura de ferramenta antiga conhecida em todo o registro arqueológico. A questão começa com a dureza do material. O granito contém cristais de quartzo que atingem o grau 7 na escala de Mohs, o sistema padrão para medir a dureza dos minerais de 1 a 10. O cobre. O metal mais duro disponível no Egito da Idade do Bronze tem uma dureza entre 2 e 3. Do ponto de vista físico, um material mais macio não consegue cortar um mais duro de forma reta e consistente.
O que ele produz em vez disso são cortes desviados, que saem do curso ao encontrar inclusões mais duras com profundidade variável e superfícies irregulares. Experimentos modernos que tentam serrar granito com ferramentas de cobre e areia abrasiva produzem consistentemente esses mesmos resultados. Sem exceção, os cortes observados no granito da pirâmide não se comportam dessa maneira. Eles mantêm profundidade uniforme e trajetórias retas, mesmo ao atravessarem limites entre minerais de dureza diferente dentro do mesmo bloco. Isso é algo que ferramentas de cobre com areia abrasiva em teoria não deveriam ser capazes de realizar. A evidência mais detalhada provém de um objeto conhecido como núcleo de Petrie, uma amostra cilíndrica de granito recuperada no local e analisada pela primeira vez pelo engenheiro e arqueólogo britânico Flinders Petrie no final do século XIX. Ao longo de sua superfície, encontra-se um sulco helicoidal, evidência de perfuração tubular. Petrie mediu a taxa de avanço da broca à distância que a ferramenta avançava na pedra a cada rotação completa. O valor que ele calculou implica em pressão e velocidade de rotação muito além do que qualquer método antigo de perfuração manual conhecido poderia alcançar. Mais de um século depois, o engenheiro mecânico Christopher Dunn reexaminou o mesmo objeto e concluiu que as características do corte são consistentes com uma de duas possibilidades: uma broca com ponta de diamante ou um mecanismo de vibração ultrassônica que transfere energia diretamente para a pedra. Nenhuma delas existe em qualquer registro arqueológico conhecido do Antigo Egito. Grock comparou toda a gama de marcas de ferramentas de granito da pirâmide com um banco de dados de métodos de corte modernos, incluindo serras diamantadas, sistemas rotativos de alta velocidade, corte a jato de água e usinagem ultrassônica. As correspondências mais próximas não correspondiam a técnicas antigas. O sistema não conclui que houve intervenção moderna. O que ele confirma é que componentes específicos de granito dentro da estrutura foram moldados usando um método que a ciência atual não consegue classificar no contexto histórico do Antigo Egito. As ferramentas atribuídas aos construtores não explicam o que restou na pedra. Algo mais produziu esses resultados e esse algo não deixou vestígios em nenhum outro lugar no registro arqueológico da civilização que se acredita ter construído este monumento. Quando as anomalias deixam de ser problemas isolados por mais de um século, cada anomalia descrita até então passou a existir na literatura acadêmica como uma questão separada. Marcas de ferramentas incomuns foram tratadas como questões técnicas não resolvidas isoladas de considerações matemáticas. A codificação matemática tem sido enquadrada como um debate sobre sistemas de medição dissociado do contexto geológico, dentro da estrutura da pesquisa tradicional. Ninguém teve ao mesmo tempo o incentivo e a autoridade para colocar todas as categorias de evidências na mesma mesa e exigir que fossem consistentes simultaneamente. Foi exatamente isso que Grock fez, e o resultado não é a soma de problemas individuais. É algo fundamentalmente diferente para o modelo de construção convencional. Todas as seguintes condições devem ser verdadeiras simultaneamente. Os egípcios da Idade do Bronze devem ter alcançado uma precisão de nivelamento 10 vezes maior do que os padrões de construção modernos usando ferramentas de madeira e metais macios. Devem ter atingido um alinhamento astronômico que ultrapassava as capacidades de seus instrumentos de medição. Eles devem ter codificado constantes matemáticas que não possuíam uma estrutura teórica para descrever não uma ou duas vezes, mas em pelo menos 7 relações independentes. Devem ter talhado granito com ferramentas de cobre de maneiras que a arqueologia experimental moderna não consegue reproduzir. E eles devem ter realizado tudo isso dentro do mesmo projeto durante o mesmo período, utilizando a mesma base tecnológica. Grock avalia não cada condição isoladamente, mas a probabilidade de que todas elas sejam verdadeiras simultaneamente. A conclusão é direta. A pirâmide não apresenta as características de uma estrutura construída no limite da capacidade de uma civilização. Estruturas construídas no limite da capacidade tecnológica
sempre mostram sinais de aprendizado, falhas iniciais antes do aprimoramento, aumento da precisão ao longo do tempo e inconsistência entre as fases de construção. A Grande Pirâmide não apresenta nenhum desses padrões. O mais alto nível de precisão não surge no final do processo após a experiência acumulada. Ele está presente desde o início na própria fundação, nas primeiras pedras que foram colocadas. Qualquer conhecimento que tenha produzido essa estrutura não estava em constante evolução durante a construção. Ele já estava completo antes do início do projeto. Essa é a mudança mais significativa em toda a análise. Não se trata mais de uma técnica específica ou de uma única medição. Trata-se da constatação de que todo o conjunto de evidências, quando reunido em um contexto coerente, aponta para uma única conclusão. A fonte do conhecimento por trás dessa estrutura reside além do que a explicação convencional pode abarcar. E isso levanta uma questão que tem sido adiada há muito tempo, mas que não pode mais ser evitada porque o registro arqueológico não mostra nenhum vestígio do caminho que levou a esse conhecimento. Aquilo que o registro se recusa a mostrar. Se a pirâmide reflete um nível de conhecimento que já estava completo antes do início da sua construção, então esse conhecimento deve ter uma origem. A resposta do registro arqueológico a essa questão não é vaga, é silenciosa. E esse silêncio em si se torna uma forma de dado. A construção avançada na história egípcia não segue o padrão de desenvolvimento tecnológico observado em todos os outros domínios da história humana. A cerâmica, a metalurgia, a agricultura e a escrita, cada uma delas demonstra um aumento gradual em sofisticação através de estágios intermediários claramente identificáveis. Os arqueólogos conseguem rastrear cada etapa incremental ao longo do tempo. A sequência de pirâmides não apresenta esse padrão. A pirâmide de degraus em Saqqara, construída sob o faraó Djoser, representa a construção em pedra de grande escala mais antiga conhecida no Egito. Apenas 3 gerações depois, a Grande Pirâmide de Gizé surge com seu nível máximo de precisão e refinamento técnico já estabelecido. Não há registro intermediário de tentativas fracassadas em larga escala. Nenhuma camada arqueológica de estrutura se aproximava da precisão de Gizé antes do sucesso ser alcançado. A capacidade surge sem um precursor de desenvolvimento observável. As evidências geológicas do sítio da Esfinge intensificam o problema. O geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, analisou os padrões de intemperismo no corpo da Esfinge e nas paredes do recinto circundante. A erosão refere-se à erosão gradual da pedra devido à exposição ambiental. Existem 2 tipos principais: a erosão horizontal causada pelo vento e pela areia, e a erosão vertical causada pela chuva. Cada uma deixa uma marca distinta nas superfícies da pedra. Schoch identificou canais de erosão vertical profundos na Esfinge e em seu recinto consistentes com a exposição prolongada a chuvas significativas. O último período em que o norte da África experimentou chuvas suficientes para produzir esse tipo de intemperismo terminou entre 7000 e 9000 a.C. Isso situaria a construção da Esfinge pelo menos dentro desse período, muito antes do surgimento do Egito dinástico como civilização. A principal explicação arqueológica atribui esses padrões à erosão eólica e arenosa. A análise geológica de Groch testou diretamente essa afirmação, comparando os padrões de erosão da Esfinge com os encontrados em estruturas dinásticas confirmadas no mesmo planalto de Gizé. O resultado é claro: essas estruturas posteriores exibem erosão horizontal causada pelo vento. A Esfinge exibe erosão vertical causada pela água. 2 estruturas no mesmo local expostas ao mesmo ambiente ao longo de milênios, mas apresentando padrões de intemperismo completamente diferentes. Essa diferença não pode ser explicada pelas condições climáticas atuais. Isso só pode ser explicado por diferenças de idade. Isso cria um conflito direto entre 2 medições verificáveis independentemente.
A data de construção aceita e a assinatura de intemperismo não podem estar corretas simultaneamente. Se a data de construção estiver correta, o padrão de erosão não deveria existir. Se o padrão de erosão estiver correto, a data de construção deve estar errada. Shaw apresentou formalmente suas descobertas geológicas na Conferência da Sociedade Geológica da América em 1991 perante uma plateia de geólogos profissionais. Nenhum deles rejeitou sua análise técnica. A oposição mais forte não veio de geólogos, mas de egiptólogos especialistas sem conhecimento em intemperismo de rochas, porém com um claro interesse em preservar a cronologia estabelecida. O núcleo de Petrie faz parte do registro geológico desde a década de 1880. A análise geológica da esfinge foi formalmente apresentada em 1991. A codificação matemática dentro da pirâmide tem sido observada por pesquisadores independentes há décadas. Nada disso alterou o consenso acadêmico. Não porque os dados tenham sido refutados por evidências mais robustas, mas porque cada dado era tratado isoladamente, colocado em compartimentos separados. Compartimentos, sem nunca precisar se alinhar com os demais. Um sistema que não tinha nada a perder ao examinar o quadro completo de uma só vez, revelou o que as estruturas acadêmicas especializadas jamais foram projetadas para enxergar, como a certeza se apresenta vista de fora. Grok não identifica quem construiu a pirâmide. Essa resposta não existe nos dados e o sistema é preciso ao reconhecer esse limite. O que a análise produz não é uma nova conclusão, mas um limiar claramente mensurado. Uma linha divisória entre o que a explicação convencional pode explicar e o que ela não pode. De um lado dessa linha estão os fatos estabelecidos sobre o Egito dinástico, registros administrativos, assentamentos de trabalhadores escavados, ferramentas de cobre encontradas em contexto arqueológico e evidências de grandes forças de trabalho organizadas operando no Planalto de Gizé. Essas são reais e permanecem intactas sob qualquer análise. Por outro lado, existem observações igualmente reais. Nivelamento com precisão que ultrapassa os padrões modernos de construção, alinhamento astronômico. Além das capacidades de medição atribuídas aos construtores, codificação matemática que surge milhares de anos antes de seu reconhecimento formal. Marcas de corte em granito inconsistentes com ferramentas de cobre. A completa ausência de precursores de desenvolvimento na sequência de construção e o conflito não resolvido entre a data de construção aceita e a assinatura de intemperismo da esfinge. Essas observações são mensuráveis e não são explicadas pelas evidências do outro lado. A partir dessa fronteira surgem diversas possibilidades, nenhuma delas confortável. Os egípcios dinásticos podem ter possuído uma tecnologia de construção muito mais avançada do que aquela que sobreviveu no registro arqueológico. Ferramentas ou métodos reservados para projetos reais e nunca amplamente disseminados desaparecendo junto com a dinastia que os utilizava. Ou as pirâmides foram construídas por egípcios dinásticos usando conhecimento herdado de uma cultura anterior que existiu durante o período úmido do Saara, quando o norte da África abrigava populações maiores e potencialmente mais complexas do que a história registrada sugere. Ou as evidências geológicas da esfinge estão corretas. E o Planalto de Gizé foi o local de construções monumentais muito antes do Egito dinástico, realizadas por uma civilização para a qual não existe nenhum registro histórico confirmado atualmente. Cada uma dessas hipóteses é legítima. Nenhuma é totalmente excluída pelas evidências físicas. Nenhuma é totalmente confirmada por elas. O que Grok estabelece não é uma resposta para a pergunta quem construiu a pirâmide. Estabelece que a questão permanece sem resposta e, na verdade, nunca foi verdadeiramente respondida. A explicação que dominou por mais de um século não é uma conclusão totalmente comprovada por evidências. Trata-se de uma estrutura sustentada em parte pela consistência interna dentro de campos acadêmicos especializados e em parte pela ausência de qualquer sistema que possua tanto os recursos quanto o
incentivo para reunir todas as categorias de evidências e exigir que elas se alinhem simultaneamente. Um sistema de inteligência artificial fez exatamente isso e o resultado não é uma teoria estranha. É uma confirmação contundente de que o sistema existente é insuficiente. A pirâmide continua de pé. As medidas não mudaram. As marcas na pedra permanecem e a questão de como tudo isso aconteceu, uma questão que existe nos registros acadêmicos há mais de um século e que vem sendo repetidamente adiada, não pode mais ser descartada como irrelevante simplesmente porque a resposta convencional parece mais simples. Pois a simplicidade não é prova da verdade. E essa talvez seja a conclusão mais perturbadora de todas.